Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui, gravando diretamente do Brasil, mas para falar sobre a Argentina. Os brasileiros estão lidando com a inflação na Argentina. E como é que a gente lidava com a inflação no Brasil nos anos 80 e 90? O feijão aumentou 2.782%. O novo mínimo por 4.639.000. Eu vou falar sobre isso com você hoje nesse vídeo e eu falei sobre esse assunto também com o jornal A Folha de São Paulo. Então olha só, já dá um like nesse vídeo porque o nosso assunto é profundo. Dá uma olhada se você está inscrito no canal, porque se você não estiver inscrito no canal, eu recomendo fortemente que você o faça, que você se inscreva, que você ative a notificação, porque assim você vai ficar sabendo. Todo domingo eu subo vídeo no canal. Pois é, como é que os brasileiros estão lidando com a inflação na Argentina? Todo mundo me pergunta isso, até a Folha de São Paulo queria saber. Não adianta a gente generalizar como o que os brasileiros pensam e como eles lidam com a inflação. Obviamente existem estilos de vida diferentes e também situações jurídicas perante a Argentina de cada brasileiro que vive ali. E eu estou falando do turista. Ele é diferente, ele é um brasileiro, está na Argentina, também vai sentir a inflação, mas esse brasileiro turista vai sentir a inflação diferente do brasileiro que mora ali. E também não é só isso. Mesmo os brasileiros que moram na Argentina sentem a inflação de maneiras diferentes. Então, se você pega um estudante que faz uma faculdade na Argentina, qual é o perfil desse brasileiro? Ele normalmente é sustentado pelos pais. Todos os brasileiros que estudam medicina são sustentados pelos pais? Lógico que não. Mas os que são, sofrem a inflação diferente daqueles que precisam trabalhar para se sustentar. Vamos separar então já em grandes grupos, independente se é brasileiro, se não é brasileiro. Se é turista, se mora na Argentina. Se mora na Argentina, recebe dinheiro de fora, ou se mora na Argentina e trabalha para receber o seu próprio dinheiro. Vamos separar no grupo de pessoas que recebem em peso e pessoas que recebem em moeda estrangeira. E aí, tanto faz se é em dólar ou se é em real. Se for em real, o câmbio do real para o peso continua muito favorável. E essa diferença de câmbio favorece, então, o poder de compra daquele brasileiro, ou seja lá, de qualquer outra pessoa que receba em moeda estrangeira, né? Estou falando do real. Pode ser em dólar. E aí o brasileiro pode receber em dólar. Existem vários brasileiros que trabalham e moram em Buenos Aires, né, que é a cidade que eu vivo, que recebem em dólar. Recebe inclusive em conta no exterior. E aí a transformação do dólar para o peso argentino também é super favorável. O câmbio é maravilhoso e não tem nada a ver com o dólar oficial. Por que eu estou citando o dólar oficial? Porque desde que o Milei ganhou, ele fez o Decreto Nacional de Urgência, né, o DNU, e a Lei Ônibus. E isso fez com que, logo de início, né, do governo dele, ele fizesse um reajuste do dólar oficial e ele dobrou o valor do dólar oficial. Só que quem recebe em divisa estrangeira, quem recebe em dólar, tem nada a ver com o valor do dólar oficial. Ele vai sempre ter o dólar blue, e o dólar blue está mais alto do que o dólar oficial, e a brecha ainda existe. A brecha é a diferença que existe de valor do dólar oficial para o dólar real, que é conhecido como dólar blue. E só para que você tenha esse dado também, tem o tal do dólar MEP, que é o dólar utilizado no cartão de crédito. Aliás, tem vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, especificamente o vídeo que fala sobre o cartão da Wise, né, que é muito utilizado pelos turistas quando viajam para Buenos Aires. Então, para que fique claro, né, o poder de compra daqueles que recebem em moeda estrangeira é alto e a inflação faz cosquinha na pessoa, não atrapalha o estilo de vida. Tem muito brasileiro que está enquadrado aí, brasileiros aposentados que vão morar na Argentina continuam recebendo no Brasil em real, pessoas que trabalham remoto, pessoas que trabalham para empresas estrangeiras e têm contas no exterior, brasileiros que prestam serviços como freelancers para plataformas internacionais. E a maioria dos brasileiros está nessa categoria aí de que recebe dinheiro estrangeiro? Apesar da Argentina ter um monte de residente de nacionalidade brasileira, né, que são residentes permanentes na Argentina,
o maior fluxo de brasileiros que está na Argentina é proveniente do turismo. E aí a permanência dessas pessoas é de 4 dias a no máximo 1 mês. Mesmo o visto sendo de 3 meses, né? Não é comum um turista ficar 3 meses, até porque quem fica 3 meses acaba ficando para sempre. Já faz a radicação e fica morando na Argentina. E aí o turista como é que fica? Bom, o turista ele é beneficiado do mesmo jeito, que apesar dele ser turista, ele está lidando com dinheiro externo, né? Com real ou até com dólar, tem gente que vem com euro, enfim. É isso aí, não modifica tanto e a Argentina continua sendo um bom destino onde as coisas estão baratas. Ah, Gabi, mas ficou mais caro? Ficou. Mas também o câmbio melhorou. Né? Então, assim, o real que era X passou para 2X. Né? Então, assim, na realidade, você percebe esse aumento de preço e no dia a dia, no dia a dia que eu quero dizer assim, dentro do mês, você não percebe tanto. Não é que os preços aumentem todos os dias, ele aumenta no início do mês. É isso para quem mora. Se a pessoa tem que fazer alguma compra essencial naquele mês, alguma compra forte, né? Alguma compra que fuja aquele planejamento e o orçamento mensal normal, tipo, quebrou o computador, tem que comprar outro, é melhor que compre logo, porque se deixar para comprar no mês seguinte, vai estar mais caro. O turista que chega para viajar, chega na Argentina no mês, sei lá, no final do mês de fevereiro, e aí ele quer levar vinho para voltar para o Brasil. É melhor ele comprar ainda no mês de fevereiro, porque se ele deixar para comprar em março, o vinho vai estar mais caro. Então essa é uma dica legal para você. Gostou da dica? Não deu like ainda não? Então dá like agora, tá? Para você não deixar de fazer o que eu estou falando. Então, quem se dá mal nessa história? O brasileiro que trabalha na Argentina e recebe em peso. Aquele argentino que trabalha para uma empresa argentina, que é assalariado na Argentina, como os outros argentinos, trabalhadores de classe média, esse brasileiro sim teve o seu poder aquisitivo bem prejudicado e sente a inflação mais do que nunca. É isso que acontece. Então, aquelas pessoas que já estão com um aluguel antigo, que fizeram esse contrato de aluguel antes, ainda estão protegidas pela antiguidade do seu contrato. Mas se precisar renovar o aluguel, hoje em dia não tem mais lei de aluguel. E como é que o assalariado argentino ou o brasileiro que trabalha como assalariado na Argentina, como que eles vão ter alguma garantia legal, né? É acordo entre as partes, é regulada pelo Código Civil, mas ela não tem a proteção ao inquilino, como tinha antigamente, tradicionalmente, sempre a Argentina protegeu o inquilino através dessa lei do inquilinato, que chamava Lei de Alquileres, que agora já não existe mais. Então eu citei o aluguel porque é realmente o ponto do orçamento onde a pessoa tem o maior gasto. Comida, então, quem é assalariado na Argentina, e aí não há de se falar em salário mínimo, tá? Porque cada categoria tem um patamar e recebe aumento. Não é aumento por mérito, mas aumento pela inflação. Não é um dispositivo que todo mês a pessoa recebe aumento, mas os próprios empresários, os próprios empregadores, eles aumentam o salário da pessoa porque sabe, né, que aquela pessoa perde o poder de compra, mas não tem nada regulamentado sobre isso. Então é lógico que essas pessoas estão mais à margem, é lógico que essas pessoas estão mais inseguras, é lógico que essas pessoas estão com medo, né, da inflação. Eu mesma tenho um filho que está nessa situação. Ele é empregado de uma academia de ginástica, ganha o salário dele dá para pagar o aluguel, o salário dele dá para comprar comida, mas ele está sempre inseguro. Ai meu Deus, será que esse mês eu vou conseguir? Será que depois eu vou conseguir renovar o aluguel? E aí o que ele faz? Encontra alternativas, dá aulas particulares, tenta empreender para complementar o salário, e essa é a vida do argentino que trabalha. Tem também toda uma categoria de pessoas que não trabalham, que viviam de ajuda do governo, e isso também está mudando. Mas aí eu acho que já não inclui os brasileiros, porque para um brasileiro conseguir se enquadrar nessa categoria de abaixo da linha da pobreza, que necessita de uma ajuda do Estado, já passa por naturalização, e não é disso que nós estamos falando hoje, não é verdade? Então, até aí eu já te dei um panorama bem bacana para que você possa entender como é que é o caso do brasileiro na Argentina lidando com a inflação hoje. Agora vamos falar um pouquinho de como é que era no Brasil. Você se lembra? Se você se lembra da inflação do Brasil, na época dos anos 80 e 90, eu já peço o seu comentário. Comenta aqui abaixo. Gabi, vivi a inflação dos anos 80 e 90 no Brasil, me lembro como é que era, e a situação era a seguinte.
Quero ouvir sua opinião. Agora eu vou falar do que eu me lembro. Tá, eu nasci em 75, tô revelando a minha idade, não tenho problema nenhum com isso. Então eu não me lembro tanto, né? Mas eu posso te dizer que em 1984, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu entrei no mercado de trabalho nessa época que eu fazia o Sítio do Capão Amarelo, eu era narizinho do Sítio do Capão Amarelo e eu ganhava meu salário. Então eu já ficava atenta com essa coisa do dinheiro. A minha mãe, obviamente, administrava para mim. Mas eu sabia, né, que eu queria comprar roupa, eu queria juntar dinheiro, eu queria viajar. Mais do que nada eu queria viajar nas férias, né? Porque eu trabalhava o ano todo de 8 às 5, né? Na verdade não era de 8 às 5 não, porque eu estudava de manhã, depois eu trabalhava de meio-dia até às 5h30 mais ou menos. Todos os dias, de segunda a sexta. E aí eu me ligava nessa coisa do dinheiro. E eu me lembro que quando eu recebia meu salário, a minha mãe falava, vamos logo comprar o que você quer, o que você precisa, porque o restante eu vou aplicar. Então o dinheiro ele não podia ficar parado, ele ficava aplicado. E eu conversando com meu pai, né? Meu pai é funcionário federal, ele falou que o dinheiro que ele recebia de salário era reajustado todo mês, tinha uma indexação. E que ele também aplicava o dinheiro e que para fazer compras tinha que sair correndo para fazer a compra no início do mês. Na Argentina não é assim. Interessante, né? Estou te falando que lá não aumenta tudo de uma hora para outra, aumenta sempre no mês seguinte. Mas no Brasil, naquela época, tanto meu pai quanto a minha mãe, e eu me lembro disso, tinham essa urgência de fazer logo no início do mês, porque sabia que no meio do mês já estaria mais caro, quizás no final do mês já nem seria possível fazer aquela compra programada, desejada, enfim. Só amanhã na Arapuã, lavadora de roupas Ar no Super por apenas 555 mil mensais fixas. Vamos falar de aluguel de novo? No Brasil, quando você alugava um apartamento nessa época de inflação, hiperinflação, o aluguel ele ficava congelado no mesmo valor por 6 meses. No entanto, o seu salário era reajustado legalmente. Existia essa indexação à inflação. E o que acontecia é que você se comprometia com o valor X de aluguel. Então, por exemplo, se o seu salário fosse 1.000, vamos botar, né, 1.000 moedas, e o seu aluguel fosse 800, obviamente que você estava comprometendo muito do seu aluguel, né? Mas tudo bem, porque no mês seguinte já era menos, no outro mês já era menos, e o aluguel só seria reajustado no final de 6 meses. Isso sim, nós vivemos na Argentina por muito tempo, e agora vai continuar vivendo essa situação quem tiver aluguel antigo. Os aluguéis novos já não tem mais essa lógica. E essa lógica prejudica o dono do imóvel e beneficia o inquilino. Então isso é um ponto bem semelhante. Você já tinha parado para pensar nisso? Você conhece alguém que se beneficiou com o aluguel congelado aqui na Argentina ou no Brasil? De novo eu peço para que você faça seu comentário, porque me interessa muito comentar. E agora eu vou te deixar também aqui o link da matéria que eu fiz lá para a Folha de São Paulo falando sobre esse assunto. Eu sei que os brasileiros se interessam bastante sobre o que nós vivemos na Argentina. É um tema de macroeconomia super importante, é um tema internacional importante dentro da América Latina. O Brasil e a Argentina são 2 players fundamentais na América do Sul e no mundo, e é importante que a gente saiba, mas sempre fiquem atentos a boas fontes, sempre chequem o que você está recebendo de informação, porque na realidade a Argentina é um país maravilhoso para morar e para trabalhar. E está passando dificuldade, assim como o Brasil passou as dificuldades também. Só que isso não quer dizer que é um país que está à beira da falência. Não é. E melhor do que isso, veja com seus próprios olhos, veja se você viaja para a Argentina, aproveita pelo menos o favorecimento do câmbio, né? O câmbio está favorável para o brasileiro. Venha conhecer a Argentina, eu moro lá, o dia que ficar ruim para mim, eu vou sair. E você vai ser o primeiro a saber. Se eu moro em Buenos Aires, é porque tá bom morar em Buenos Aires. Eu te convido a conhecer essa cidade maravilhosa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.